Boa noite. Hoje eu estou aqui para apresentar minha palestra do mês do Jovem Espírita e eu gostaria de começar fazendo uma prece. Então vamos todos rezar o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a vós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Meu nome é Beatriz Vara Chagas, eu tenho 14 anos e eu frequento o Centro Espírita Paz do Senhor desde que eu nasci, aqui em Joinville. Hoje eu vou apresentar a minha palestra com base no capítulo Parábola Simples, do livro No Roteiro de Jesus, pelo Espírito Humberto de Campos. Primeiramente, vamos entender o que é uma parábola. De acordo com o dicionário online, parábola pode ser definida como narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. As parábolas bíblicas são bastante famosas, especificamente as parábolas de Jesus, que eram histórias com elementos comuns da cultura daquele tempo que tinham como objetivo ensinar coisas sobre o reino de Deus. Eu vou contar um pouco sobre o meu capítulo. Diversos aprendizes estavam com o Senhor em Cafarnaum, e eles estavam discutindo sobre o poder da palavra, sobre os bens e os males. O mestre reparou o tom de azedia e decidiu interferir e contar uma parábola simples. Certa feita, narrou com doçura, o gênio do bem, atendendo à prece de um lavrador de vida singela, emitiu um raio de luz e insuflou sobre o coração dele, em forma de pequenina observação carinhosa e estimulante, através de uma boca otimista. No peito do modesto homem do campo, a fagulha acentuou-se, inflamando-lhe os sentimentos mais elevados numa chama sublime de ideal do bem, derramando-se para todas as pessoas que povoavam a paisagem. Em breve tempo, o raio minúsculo era uma fonte de claridade significante em todos os círculos do sítio abençoado. Sob a sua atuação permanente, os trigais cresceram com promessas mais amplas e a vinha robusta anunciava abundância e alegria. Converteu-se o raio de luz em esperança e felicidade na alma dos lavradores, e a seara bem provida avançou, triunfal, do campo venturoso para todas as regiões que o cercavam, à maneira de mensagem sublime de paz e fartura. Muita gente acorreu àquele recanto risonho e calmo, tentando aprender a ciência da produção fácil e primorosa, e conduziu para as zonas mais distantes os processos pacíficos de esforço e colaboração, que o lume da boa vontade ali instalaram no ânimo geral. Ao fim de alguns poucos anos, o raio de luz transformara-se numa época de colheitas sadias para a tranquilidade popular. O mestre fez ligeiro intervalo e continuou. Veio, porém, um dia em que o povo afortunado, orgulhando-se agora do poderio obtido com auxílio oculto, se esqueceu da gratidão que devia à magnanimidade celeste e pretendeu humilhar uma nação vizinha. Isso bastou para que grande brecha se abrisse à influência do gênio do mal, que emitiu um estilete de treva sobre o coração de uma pobre mulher do povo, por intermédio de uma boca maldizente. A infortunada criatura não mais sentiu a claridade interior da harmonia e deixou que o traço de sombra se multiplicasse indefinidamente em seu íntimo de mãe enseguecida. Logo após, despejou sua provisão de trevas, já transbordante, na alma de 2 filhos que trabalhavam no extenso vinhedo, e ambos, envenenados por pensamentos escuros de revolta, facilmente encontraram companheiros dispostos a absorver-lhes os espinhos invisíveis de indisciplina e maldade. Incendiando vasta propriedade e empobrecendo vários senhores de rebanhos de terras, dantes prósperos. A perversa iniciativa encontrou vários imitadores e, em tempo curto, estabeleceram-se estéreis conflitos em todo o reino. Administradores e servos confiaram-se desvairados a duelo mortal, trazendo o domínio da miséria, que passou a imperar detestada e cruel para todos. Logo após isso, o divino amigo explicou que essa parábola tem o símbolo da palavra do bem e o símbolo da palavra do mal. Se o bem pode se espalhar como luz, erguendo uma nação inteira, uma palavra maldosa também pode levar todo um povo à ruína. Se a luz se espalha, iluminando tudo que se lhe oferece à paisagem, a treva rola também, enegrecendo o que vai encontrando.
Essa parábola fala sobre o poder da palavra. Acredito que todos já sabemos que a palavra tem poder. A palavra tem o poder de criar um relacionamento ou até mesmo destruí-lo. Por exemplo, quando nós vamos fazer alguma amizade, nós começamos conversando, transmitindo palavras positivas, palavras amigáveis, palavras gentis. Isso é capaz de construir um relacionamento. Já quando estamos numa briga, nós transmitimos palavras negativas, e isso pode destruir um relacionamento. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Mateus, capítulo 12, versículo 34. Esse versículo fala que a boca fala do que está cheio o coração. Se eu estou feliz, com algum sentimento bom, eu vou proferir palavras positivas. Já se eu estou bravo, triste ou alguma coisa assim, eu vou transferir palavras negativas. Por exemplo, quando nós estamos numa briga, nós estamos na hora da raiva. Então, para a gente não acabar falando alguma coisa que a gente vai se arrepender depois, o melhor que a gente pode fazer é ficar quieto, se acalmar e depois continuar com uma conversa calma para criar um bom clima e não acabar estragando tudo. Tem um experimento bem interessante que um professor e pesquisador japonês, o Masaru Emoto, que ele fez, que é bem interessante. Ele pegou 3 frasquinhos de arroz com água e escreveu em cada um uma coisa diferente. No primeiro, ele escreveu no idioma deles, mas eu vou traduzir para o português. Ele escreveu obrigado, eu te amo. No segundo, ele escreveu eu te odeio, seu idiota. E no terceiro, ele ignorou totalmente. Depois de 30 dias com os alunos deles proferindo para cada pote o que estava escrito em cada um, falando para cada pote o que estava escrito em cada um, o primeiro potinho que estava com as palavras positivas, que recebeu essa energia positiva, ele estava com arroz branquinho, assim, com água até com um aroma agradável. O segundo já estava mais preto, com um aroma desagradável. E o terceiro já estava caminhando para a decomposição, o que foi totalmente ignorado. Esse pesquisador e professor japonês fez diversos experimentos. E ele mostra que a forma como você fala, a forma que energeticamente você se refere à água, é capaz de modificar as condições da água ao ponto de deixar o arroz assim. Então, se nesses potinhos que tem um pouco de água já deixa o arroz assim, imagina na gente, que é mais de 70% composto de água. Eu vou ler agora alguns versículos que têm bastante a ver com o tema, que são bem interessantes. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão seu fruto. Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Aqui a gente pode falar sobre as consequências das nossas palavras. Então, se eu transmito energias negativas, se eu só espalho o ódio e coisas assim, eu vou colher daquilo que eu estou plantando. Então, se eu só espalho coisas ruins, eu vou colher disso também. E isso não interfere só na minha vida, interfere na das outras pessoas também, para as pessoas que estão recebendo essa energia. Porque aquilo que a gente transmite pode interferir na vida das pessoas. Se a gente transfere coisas negativas, isso pode interferir negativamente na vida da pessoa. Pode deixar ela mais triste ou o dia dela pode ficar ruim. A mesma coisa quando eu transfiro palavras positivas. Isso pode deixar o dia da pessoa mais alegre, mais feliz. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade. Colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Tiago, capítulo 3, versículo 3 a 8. Esse versículo fala
bastante que a língua, apesar de ser um pequeno órgão do corpo, ela tem grande poder. Então a gente tem que tomar muito cuidado do modo que a gente usa esse poder. Agora vamos ler no Evangelho, no capítulo 8, versículo item 8, verdadeira pureza, mãos não lavadas. Podem pegar seus evangelhos também e acompanhar a leitura. Então os escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém se aproximaram de Jesus e lhe disseram: Por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Pois eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições. Mas Jesus lhes respondeu: Por que vós mesmos violais o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Pois Deus fez este mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe, e este outro: que aquele que disser palavras injuriosas ao seu pai ou à sua mãe seja punido de morte. Mas vós outros vos dizeis: todo aquele que tiver dito ao seu pai ou à sua mãe, toda ofenda que faço a Deus vos é útil, satisfaz a lei, ainda que depois disso não honre nem assista seu pai ou sua mãe. E assim tornastes inútil o mandamento de Deus por vossa tradição. Hipócritas, Isaías bem profetizou de vós quando disse: Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, e é em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, ele lhe disse: Escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que enlameia o homem, mas o que sai da boca do homem. O que sai da boca parte do coração, e é o que torna o homem impuro, porque é do coração que partem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Estão aí as coisas que tornam o homem impuro. Mas comer sem ter lavado as mãos não é o que torna o homem impuro. Então seus discípulos, se aproximando dele, lhe disseram: Sabeis que os fariseus, tendo ouvido o que acabais de dizer, disso se escandalizaram? Mas ele lhes respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz um outro, ambos caem no fosso. São Mateus, capítulo 15, versículo de 1 a 20. Aqui ele fala que não é o que entra na boca que enlameia o homem, não é o que entra na boca do homem que enlameia o homem, é o que sai da boca do homem. Porque o que sai da boca é o que está em nosso coração, como eu havia dito antes. Então, a gente tem que cuidar muito com o que sai da nossa boca. E aqui ele fala sobre os fariseus porque eles ligavam muito para o comportamento exterior e a atividade exterior. Para eles, a impureza era contraída ao tocar ou comer o que era considerado impuro. Por exemplo, tocar um corpo morto, tocar uma mulher após o parto e durante seu período menstrual, tocar um gentio e certos animais era considerado não apenas impuro, mas contagioso. Se um homem tocasse algo ou alguém considerado imundo, ele se tornaria impuro. E se alguém o tocasse, também se tornaria impuro. Isso significava que alguém poderia se tornar impuro ao tocar por acaso alguém na rua que fosse impuro. Para combater essa possibilidade, um elaborado sistema de higiene tornou-se obrigatório na tradição judaica. Então, eles achavam que o que tornava impuro, que não lavar suas mãos antes da refeição, era ruim. Então, explicaram que, aqui nesse item 8, explicaram que não é as coisas externas que tornam o homem impuro, mas o que sai da boca do homem, não é o que entra na boca do homem, é o que sai da boca do homem. Então, agora eu gostaria de ler uma mensagem bem interessante sobre esse assunto. É uma mensagem pelo espírito Joana de Ângeles, pelo médium Divaldo Pereira Franco. Está no livro Episódios Diários. A palavra. Poderoso veículo de comunicação. A palavra é um instrumento que poucos utilizam como deveriam. A boa palavra ergue e consola, ensina e corrige, ampara e salva. A má palavra envenena e mata, enlouquece e fulmina, desequilibra e arma de ódio. Muitos falam sem pensar, gerando antipatias e fomentando crimes. Outros pensam sem falar e perdem as oportunidades edificantes de sustentar o ideal do bem e da vida.
Falar por falar expressa desequilíbrio, tanto quanto calar. Sempre denota doentia introspecção. Dispõe desse abençoado instrumento para preservar a vida e enriquecê-la de bênçãos, que é a palavra. Usa o verbo com sabedoria, ensinando, ajudando e impulsionando as pessoas ao avanço, ao progresso. Articula a palavra sem gritaria, nem desconcerto emocional, de modo que se te faça agradável, inspirando os que te ouvem e gerando simpatia em teu favor. A arte de falar é conquista que todos devem lograr. Não a esgrimas com teu verbo, nem a sepultes no mutismo da alienação. Fale sobre o bem, o amor e a esperança, propondo alegria entre as criaturas e ensinando-as a adquirir segurança pessoal no processo da evolução. Então, para a gente concluir, nós temos sempre que prestar atenção naquilo que a gente fala, porque tudo que a gente transmite interfere tanto na nossa vida quanto das outras pessoas. Então, a gente tem que cuidar muito com isso. E não é só o que a gente fala também, são as palavras em geral, até mesmo nos livros, que são as palavras escritas, e através da internet também, que hoje em dia existem diversos aplicativos de mensagem, diversas redes sociais. Então, a gente tem que cuidar com o que a gente envia para outras pessoas, com o que a gente compartilha, com o que a gente posta, porque muitas pessoas têm acesso também. Então, tem que cuidar muito com isso também. Então, agora eu quero propor uma reflexão para todos nós pensarmos. Antes de falar, nós temos que pensar várias vezes antes de falar qualquer coisa para as pessoas, porque isso interfere na vida de todos nós. Então, antes de falar qualquer coisa, pense várias vezes. Quando estiver em uma briga, para não falar algo que você possa se arrepender depois, é melhor parar, pensar e ficar mais calmo. E agora eu gostaria de passar uma música que fala sobre isso. Então eu vou colocar ela aqui. Bendita, nasci do peito, ser falada na medida, uma palavra do coração. É joia rara, leva a luz à escuridão. Quem não pensa bem pode se arrepender e levar o sofrimento mesmo sendo sem querer. Tem palavra que sai brava como lava de vulcão. Tem palavra como água que traz paz e mansidão. Uma palavra, se for bendita, nasce do peito, se falada na medida. Uma palavra do coração, é joia rara, leva a luz à escuridão. É melhor pensar na palavra que falar. Tem palavra que faz rir e tem a que me faz chorar. E a palavra que sai do coração, se tiver amor, é igual a oração. Uma palavra, se for bendita, nasce do peito, se falada na medida. Uma palavra do coração, é joia rara, leva a luz à escuridão. Quem não pensa bem pode se arrepender e levar o sofrimento mesmo sendo sem querer. Tem palavra que sai brava como lava de vulcão. Tem palavra como água que traz paz e mansidão. Uma palavra, se for bendita, nasce do peito, se falada na medida. Uma palavra do coração, é joia rara, leva a luz à escuridão. É melhor pensar na palavra que falar. Tem palavra que faz rir e tem a que me faz chorar. E a palavra que sai do coração, se tiver amor, é igual a oração. Uma palavra, se for bendita, nasce do peito, se falada na medida. Antes de encerrar, eu gostaria de fazer uma prece, que é a oração de São Francisco. Todos podem me acompanhar. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança.
Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. São Francisco de Assis. Muito obrigada por acompanharem até aqui, e é isso. Boa noite.